Olá, taurinos! Como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura de 2023. Vamos saber quais serão as energias predominantes disponíveis, as tendências para vocês nesse próximo ano. Bora lá, né? Quem quiser fazer leituras comigo, inclusive se quiser fazer uma leitura como essa, só que direcionada especificamente para a sua energia, todas as informações estão aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Vamos lá. Taurinos, uma leitura para os próximos 12 meses, então, como eu costumo dizer, nem tudo ou quase nada vai fazer muito sentido na primeira vez em que você assistir essa leitura. Então, se você estiver assistindo e a princípio realmente não estiver fazendo muito sentido, assista a leitura de mente e coração abertos, mas é muito, muito importante que você assista essa leitura no meio do ano, no final do ano, porque algumas mensagens realmente só vão fazendo sentido com o passar do tempo. Então, recomendo fortemente que vocês voltem a assistir a leitura mais pra frente, tá? Eu vou começar tirando 3 cartas do tarô do Osho para uma mensagem inicial. Touro 2023. Signo de Touro 2023. A culpa, maturidade, harmonia, solitude. Sabe o que isso aqui está me lembrando? Em várias leituras que eu fiz ao longo do ano de 2022 para vocês do signo de Touro, saiu muito uma questão de pedido relacionada a pedido de desculpas. Pode ser algum padrão de culpa, né, que vocês tenham, é possível, né? Padrão de culpa, necessidade de se desculpar, né? Na verdade, tem que haver o perdão dos outros, o auto-perdão é um trabalho de cura, né? Aqui a carta da culpa está debaixo de uma carta que sugere harmonia entre o coração e a mente, né? É um 10 de copas, é uma carta de alegria, de plenitude, né? Temos um 9, olha que interessante, um 8, um 9, um 10 e um As. É interessante que veio assim ao contrário. Ao contrário, às vezes dar um passo para trás pode ser importante. Um passo para trás não no sentido de andar para trás, mas no sentido de enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo, né? A carta do eremita é o único arcano maior que veio aqui nessa pequena leitura inicial, né? A carta da solitude corresponde ao eremita no tarô tradicional, e o eremita é uma carta muito associada à introspecção, ao autoconhecimento, a você encontrar as respostas dentro de você mesmo, né? Pode haver, então, algum padrão oculto, inconsciente, relacionado à energia da culpa. Isso pode ser dessa vida ou de outras, né? Enfim, um padrão oculto, tá? E a ideia é vocês trabalharem cada vez mais o autoconhecimento para que vocês possam perdoar outras pessoas e se perdoarem também, tá? Especialmente no que toca a temas relacionados à família, ao amor, né? 10 de copas, tá? Vocês já abrem essa pequena leitura aqui com uma nova energia, né? Então as cartas que vêm aqui, ó, são muito positivas no sentido de que vocês estão iniciando uma nova fase muito positiva da vida de vocês. De toda forma, me dá muito uma sensação de que essa questão que eu fiquei falando o ano inteiro, né, realmente foi uma coisa que me marcou porque eu mesma não tenho quase que nada de touro no meu mapa, não, né? Quando a gente tem um signo muito forte no nosso mapa, a gente fica mais atenta àqueles signos. Não é o meu caso com relação ao signo de touro, mas essa questão do pedido de desculpas veio muito marcado nas leituras do signo de touro o ano inteiro, né? Então, para quem acompanha as minhas leituras, vai saber do que eu tô falando. Parece que toda leitura vinha uma questão assim, que eu falava assim, aqui tem um pedido de desculpas, mas a gente não sabia do que se tratava, né? Poderia até ser uma situação prática, né? Mas como é uma coisa que vem vindo, né?
Me dá muito uma sensação de que há aqui algum padrão relacionado à culpa de vocês mesmos, tá? Se sentirem culpados por alguma coisa. E aí vocês precisam se perdoar, né? Trabalhar o perdão. Como a leitura fez o caminho inverso aqui, né? Ao invés de ser uma leitura com a numeração crescente, ela veio de forma decrescente, mas não de uma forma negativa. Aqui realmente me dá muito essa sensação de que é necessário dar um passo para trás para enxergar as coisas de uma forma mais ampla. Você pode estar entrando aqui numa fase muito positiva da sua vida e nem por isso você vai poder deixar de trabalhar o seu autoconhecimento, de trabalhar aqui a questão do perdão. Então não se esqueça dessa parte, né? Porque às vezes quando tá tudo muito bem, a gente esquece de meditar, esquece de, sei lá, esquece de trabalhar outras partes do nosso ser que ainda precisam ser trabalhadas, tá? Bom, essa é a pequena leitura inicial. Vamos ver o que vem na leitura principal. Eu vou tirar uma carta para cada tema. Isso quer dizer que nós não vamos aprofundar em cada tema, mas vamos ver a energia principal de cada um, o que já dá para ter boas dicas, tá? Vamos lá. Touro, 2023. O eremita que finalizou a leitura ali do tarô do Osho chama-se solitude, é diferente de solidão, tá? É quando você busca momentos a sós, né? Momento de estar com você mesmo, momentos de meditação, momentos de silêncio, tá? Touro, 2023. Cinco de copas. Outra carta aqui que pode fazer uma associação com a energia da culpa, né? Porque o cinco de copas, ele tem um certo ar de pesar, lamentação, né? Quando o cinco de copas vem numa leitura, ele fala de alguma questão emocional que você precisa ressignificar, tá? É o fundo aqui da sua leitura. Não quer dizer que a leitura vai ser ruim, né? Igual ali no tarô do Osho, tínhamos um 8 de espadas, mas a leitura em si veio com cartas muito positivas. Então, não, não desliguem o vídeo ainda. Muita calma nessa hora, tá? Vamos lá. Vou abrir todas as cartas primeiro, depois eu explico. Rei de paus, 9 de espadas, 6 de paus, 8 de copas. É muito interessante quando vem um 8 de copas numa leitura que tem um 5 de copas, né? Daqui a pouco a gente vai chegar na interpretação. Carta do mundo, valete de espadas, imperatriz, as de paus, valete de copas, a lua, a temperança e o 10 de espadas. Da mesma forma que numa leitura que vem um 9 de espadas, é muito interessante que venha também um 10 de espadas, né? Então temos realmente coisas boas aqui. Vamos começar do começo. As energias que vêm representando você para o ano de 2023, o seu eu em 2023, são duas cartas muito positivas, Rei de paus e 6 de paus. São cartas que têm a ver com ganho de autoconfiança, um bom nível de autoconfiança. Tem um foco aqui na vitória, na conquista, na superação, né? Um tema importante para vocês aqui em 2023 é a vitória, é a conquista, é a superação, para quem tiver casos de superação, né? Energia, vibração elevada aqui com essas duas cartas, tá? Duas cartas do naipe de paus. Naipe de paus é o naipe do fogo. Então tem muito fogo aqui no sentido de paixão, de entusiasmo para fazer o que deve ser feito, vamos dizer assim. E um bom nível de autoconfiança.
Então, estamos muito bem, tá? Eu acho muito interessante, né? Eu falei da combinação do 5 de copas com o 8 de copas. Aqui também me chama a atenção o 5 de copas com o rei de copas, porque o 5 de copas, ele olha para o passado, mas com um ar de lamentação, de pesar. E o rei de paus, ele também olha para o passado, né? O lado esquerdo aqui nas leituras de tarô representa o passado. Ele também olha para o passado, mas ele não está cabisbaixo, ele não está se lamentando. O eremita tem muito essa vibe também, né? O eremita é uma carta que olha para o passado também, mas como é uma carta muito associada à sabedoria, é uma carta que fala de você tirar as lições do passado, ao invés de se lamentar. Então, lembra que eu falei da necessidade de ressignificar questões emocionais do passado, seja esse passado recente ou distante, né? Tanto o Rei de Paus quanto o Eremita, que vem ali no tarô do Osho, são cartas que me levam a crer que vocês já estão nesse processo ou estarão muito em breve nesse processo de ressignificação. Alguns já estão, né? Já vêm fazendo isso, né? Ressignificando questões emocionais do passado, né? Que precisam realmente de um novo significado, tá? Então, as cartas que vêm representando você são ótimas. Cartas de fogo. O fogo é o fogo da paixão, é o fogo do entusiasmo, é o fogo transmutador, é o fogo espiritual, a centelha divina, né? É o fogo criativo. Então, bastante fogo aqui representando vocês, tá? Embora vocês sejam do signo de terra, vocês vêm representados aqui por muito fogo. Nove de espadas e valete de espadas aqui nas casas que tem a ver com a sua vida material, dinheiro, trabalho, cotidiano. Aqui me deu uma sensação de um excesso mental relacionado à sua vida material. Excesso mental, preocupação, ansiedade, muitas ideias, novos aprendizados. É muita energia mental, tá? As cartas do naipe de espadas, né, nove de espadas e valete de espadas em si não são cartas que mostram alguma coisa ruim ou boa acontecendo. Elas falam do seu estado mental no que toca à sua vida material, dinheiro, trabalho, negócios, tá? E aqui me vem um excesso mental. O valete de espadas aqui na casa 6 pode sugerir alguma novidade. Não necessariamente essa novidade vem no tempo em que você quer, porque ela está associada à ansiedade, né? Não gosto de usar a palavra ansiedade, tá? Lembre-se que a sua leitura traz um 10 de espadas. Mas vamos usar a expressão excesso mental. Excesso mental aqui ligado à sua vida profissional, ao dinheiro, enfim. Tá? O valete de espadas especificamente tem um lado positivo, porque ele pode representar alguma novidade que chega até você. Então, vamos supor que você recebe uma proposta. Pode ser justamente essa proposta que te deixa com esse excesso mental, no sentido, por exemplo, aceita ou não aceita essa proposta? Seria uma interpretação aqui, né? Será que essa proposta vai ser boa para mim do ponto de vista financeiro, já que o 9 de espadas vem aqui na casa 2? Isso foi só um exemplo que eu dei, tá? Essas cartas podem mostrar muita atividade mental e isso pode simplesmente fazer parte do seu trabalho, né? O seu trabalho pode ser um trabalho muito mental, pode ser um trabalho muito intelectual, e essas cartas podem estar simplesmente refletindo isso, né? Aqui também o valete de espadas junto com o 9 de espadas podem mostrar a sua cabeça fervilhando muito no sentido de ter novas ideias, né? Ter novas ideias. Como temos um 9 de espadas que pode sugerir um pouquinho de ansiedade, eu costumo falar, a ansiedade pode ter muitos gatilhos, né?
Um deles é quando a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, né? Ou acha que tem que fazer alguma coisa e não faz, né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? A sua leitura, nessa parte aqui, ali no tarô do Osho, veio com carta de ouros, o As de ouros. Mas aqui não tem nenhuma carta do naipe de ouros, tá? Lembrando que nenhuma leitura de tarô é uma sentença da sua vida. Você está vendo essa leitura de tarô e ela pode trazer alguns alertas para você, justamente para você alterar o que precisa ser alterado. O que eu quero dizer com o fato de que não vieram cartas de ouros aqui na sua leitura, né? O naipe de espadas tem muito a ver com a nossa mente, é uma energia mental. O naipe de paus é a energia em si, o fogo, o entusiasmo, a criatividade, a inspiração. O naipe de copas tem a ver com os sentimentos, as emoções, mas é o naipe de ouros que concretiza na matéria, né? Que concretiza na matéria. Então aqui pode ter muitas ideias, muitas oportunidades, mas cadê a concretização em si? Tá? Então tem algo aqui que precisa, não sei, que de repente vocês sintam que precisam colocar em prática. E vamos lá, porque nem sempre é possível colocar uma ideia em prática logo de imediato, né? Tem algumas cartas na sua leitura que são um pouco mais lentas, Lua, Temperança, Imperatriz, e nem por isso elas são ruins, muito pelo contrário, são cartas muito positivas. Elas podem sugerir um período, um processo de gestação, algo que está sendo gestado, mas aí vocês vão ter que trabalhar então a serenidade mental, né? No sentido de saber que não é o tempo certo ainda de concretizar alguma coisa. Isso para algumas pessoas, tá? Especialmente para aquelas para as quais nesse exato momento, quando eu falo nesse exato momento, é o ano de 2023, né? Nesse exato momento, ainda não é possível colocar uma ideia em prática. E se não for possível colocar uma ideia em prática, tá tudo bem, né? Não existe aquela expressão, o que não tem remédio, remediado está, né? Remediado está nesse momento, mas saiba que tem muitas cartas na sua leitura que remetem a algo que está sendo gestado. E uma gestação, ela demanda um certo tempo de maturação, algo que está sendo criado, gerado, gestado, tá? Não é o excesso mental que vai te ajudar nessa concretização. Não vai te ajudar, inclusive, na sua saúde mental, né? Agora, para aqueles para os quais é possível colocar uma ideia em prática, coloque a ideia em prática, porque isso vai trazer uma tranquilidade, uma serenidade aqui para vocês, né? Oito de copas na casa 4. Casa 4 tem a ver com família, com a casa em si. Oito de copas é uma carta que sugere um desapego. Esse desapego para alguns pode ser muito literal, né? Se desapegar de um lugar, se desapegar de pessoas. Não é um desapego fácil, porque envolve aqui emoções. O oito de copas é alguém que segue em frente mesmo tendo sentimentos, né? Mas é uma carta de seguir em frente, tá? A gente tem que pensar que a carta que vem depois do oito de copas é um nove de copas, é uma carta que sugere muita satisfação emocional, alegrias, tá? Mas passa pelo desapego aqui do oito de copas. Alguns, como eu disse, podem ter aqui algum sentimento de culpa relacionado à família, né? Lembra ali no tarô do Osho a carta da culpa alinhado com o 10 de copas? 10 de copas é uma carta muito de família, né? 10 de copas para alguns pode ser alguma coisa relacionada ao amor, à vida afetiva também, tá? Mas aqui nessa parte da leitura me deu muita sensação de família, né?
Então, o desapego aqui pode ser desapego de pessoas, da família, desapego da casa no sentido de mudança, mas também tem a ver com você se desapegar das lamentações, se desapegar do sentimento de culpa, trabalhar a questão do perdão e do auto-perdão, tá? Trabalhar o perdão de outras pessoas, da sua família e o auto-perdão no caso de você ter algum sentimento de culpa, né? De você alimentar algum sentimento de culpa. Para alguns, essa questão do sentimento de culpa é realmente algo inconsciente. Eu posso estar falando isso aqui na leitura e você ainda não está identificando do que se trata, porque é inconsciente, ou seja, você não tem consciência exatamente do que se trata. Tá, isso aqui pode ser então muito literal para alguns no sentido de mudança de casa, você se mudando de casa, alguém se mudando da sua casa, dentre essas outras possibilidades de leitura que eu fiz aqui, tá? Então sugere desapego, desapego de pessoas, desapego de lugares, desapego de coisas, desapego de sentimentos, de pensamentos, desapego de padrões, desapego da culpa, tá? É uma carta que, assim como a carta da Lua e assim como a carta do Eremita, é uma energia um pouco mais introspectiva, tá? Carta do Mundo na casa 5, casa das alegrias, dos prazeres, da diversão, da criatividade, do relacionamento com filhos. Você tem umas cartas aqui na sua leitura que favorecem a fertilidade. Então, para quem tá buscando gravidez, mundo, temperança, lua, imperatriz, tudo junto numa leitura só, são cartas que favorecem, tá? O mundo aqui, no que toca relacionamento com filhos, é uma carta que encerra o ciclo. Pode ser o filho ou os filhos encerrando um ciclo, pode ser filho se mudando de casa, né? Indo morar fora, indo morar longe. Tem muitas possibilidades de leitura aqui. O mundo é uma carta positiva, de encerramento de ciclo com glória, com triunfo. É uma carta de crescimento e expansão, tá? No que toca aos outros temas da casa 5, né? Alegrias, prazeres, diversão, criatividade. O mundo, como eu estava dizendo, é uma carta que fala de um encerramento de um grande ciclo. Ele, sendo a última carta do tarô, ele fala de um processo de encerramento de um grande ciclo. Aqui eu entendo que você pode encontrar alegria e prazer justamente nesse processo, tá? Para quem está se mudando, né, indo morar em outro país, aqui você pode encontrar alegria e prazer nesse outro país. Se você já mora no outro país, você pode encontrar alegria e prazer nesse outro país, né? Tem muitas possíveis leituras aqui, tá? Mas de uma forma mais energética, o mundo fala realmente de você encontrar alegria e prazer em encerrar completamente os seus ciclos, completamente, ir até o fim, né? Sugere um processo de autoconhecimento, já que a carta que vem antes aqui é uma carta bastante introspectiva, tá? O mundo é uma carta expansiva, né? Então, aqui tem uma parte da leitura que sugere introspecção, mas o mundo é uma carta de expansão. Então, é um movimento natural, né? A gente não fica o tempo inteiro introspectivo. Você faz um movimento introspectivo durante um tempo, depois você sai da sua caverninha, faz um movimento extrovertido, de extroversão, né? O mundo aqui favorece você encerrar ciclos e começar uma nova fase mais positiva, mais expansiva, tá? Para alguns esse mundo aqui tem a ver com conexão com outros lugares do mundo, né? E encontrar alegria nesses outros lugares, como se você encontrasse o seu lugar no mundo, tá?
Valete de espadas na casa 6, já falamos, relacionada ao seu trabalho, ao seu cotidiano. Cuide da sua saúde mental, tá? Alimentar as ideias é bom. Se der para colocar as ideias em prática, coloque. Se não der, trabalhe a tranquilidade, a serenidade aqui, no sentido de entender que existe um processo por trás de gestação, de tempo certo, de maturação de cada coisa, tá? A Imperatriz na casa 7. Casa 7 fala das parcerias, dos relacionamentos, né? Parceria pode ser um relacionamento amoroso, mas também pode ser parceria no sentido de trabalho, de amizade, de família, enfim. A Imperatriz, eu creio que ela esteja falando de você. A Imperatriz, ela é muito associada à energia de amor próprio, de autoestima, de beleza, de bem-estar, de aconchego, de conforto. Então, tudo isso pode ser muito importante no tema das parcerias, essa questão de você se valorizar dentro das parcerias, né? Aqui é interessante que a gente tem uma família, né? A energia feminina, a energia masculina e um valete aqui que pode ser um filho ou os filhos, né? Para quem tem uma família assim formada, as energias são positivas, né? Temos energias poderosas representando os pais, né? O casal, e uma energia que representa o filho, que é uma energia saudável também. Eu associo muito os valetes, o valete de espadas com curiosidade, com inteligência, então é uma coisa positiva, né? Não sendo o caso, se você tem um relacionamento, mas não é uma família, não importa, as energias são positivas, ambos estão com um nível de amor próprio e de autoconfiança positivo, né? Lá no fundinho tem uma certa curiosidade. Então, assim, tem muita autoconfiança, mas lá no fundinho pode ter alguma insegurança, né? No sentido de que há uma curiosidade aqui de saber o que o outro está fazendo, vamos dizer assim, né? Para quem não está com ninguém, a energia está favorável para conhecer alguém. Esse valete aqui sugere curiosidade. Curiosidade sua a respeito de alguém, curiosidade desse alguém a respeito de você. É uma curiosidade mútua. Ambos têm aqui um bom nível de autoconfiança, de amor próprio. São pessoas que se cuidam, que se cuidam, que se acham bonitas, por que não, né? Que mais que eu posso dizer aqui, né? Especialmente se a sua energia for mais feminina, você é a imperatriz. Se a sua energia for predominantemente masculina, essa imperatriz pode ser uma mulher muito importante na sua vida, tá? De toda forma, a combinação de cartas, ela é interessante, tá? Primeira coisa que me veio foi a família, né? A mãe, o pai, o casal e o filho ou a filha, né? Ou os filhos. E no caso de não haver filhos ou até mesmo de não haver um relacionamento, existe aqui a possibilidade de você conhecer alguém, a possibilidade de haver real curiosidade e interesse mútuo, né? E a energia aqui do Rei de Paus com a Imperatriz é bastante compatível, tá? Como a energia da Imperatriz é uma energia maternal, engraçado, eu acho que eu já falei isso em alguma leitura que eu fiz para o signo de Touro também, não me lembro mais quando, né? Aqui pede um certo cuidado no sentido de você não ser mãe dentro do relacionamento, não ser mãezona, né? Ou não fazer da sua mulher uma mãe dentro do relacionamento também. Cuidado para não alimentar essa dinâmica, tá?
As de paus na casa das transformações, o que irá se transformar ou o que precisa se transformar na sua vida em 2023. O As de paus é uma carta que fala de uma nova energia. Energia literalmente, né? Naipe de paus, naipe do fogo. Cruza com o 9, cruza com a carta do mundo. Na numerologia, o número 9 é um número de encerramento de ciclo. Só que no tarô a gente vai até o 10, né? Então tem uma questão aqui de você encerrar um ciclo por completo. Carta do mundo é a última carta do tarô. E realmente começar um novo ciclo. Menos mental, mais associado aqui a energia da centelha divina, né? As de paus. O as de paus no tarô do Osho é a fonte, né? Então é uma energia bastante espiritual. Você não precisa deixar a energia mental, né? Acho que isso nem é possível. Mas diminuir aqui a intensidade da energia mental. Finalizar o que precisa ser finalizado, porque, como eu disse, quando você não faz algo que você precisa fazer, isso pode gerar um pouco de ansiedade. Então, finalizar o que precisa ser finalizado, né? Abrir-se para as novidades, para as novas energias, abrir-se para o fogo transmutador, abrir-se para a conexão com a fonte, a centelha divina. Esse As de paus, né, embora, como eu já tinha dito aqui, a sua leitura não veio com cartas do naipe de ouros, esse naipe de paus, ele tem aqui uns brotinhos nascendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de plantar uma semente, a gente planta uma semente, a gente nutre a semente, né, carta da imperatriz, nutrir, cuidar, essa semente germina, ela cresce, ela brota, ela cresce mais, ela dá flores, ela dá frutos, né? Então aqui a gente já vê uma brotação, né? É uma energia de fogo, o fogo pode ser muito efêmero, mas aqui a gente já vê umas energias de água, não no sentido de apagar o fogo, mas no sentido de temperar, temperança, para que esse broto possa crescer mais e mais e se tornar algo forte, né? Então, alimente aqui o seu lado espiritual. É o que eu posso dizer aqui com esse As de paus na casa da transformação, tá? Alimente o seu campo, o seu corpo energético, o seu corpo espiritual. Meditação vai favorecer, porque o 9 de espadas é uma carta de excesso mental, né? Então, na meditação, você reduz essa energia mental, né? Esse excesso mental. A transformação, então, ela é energética, ela é mental, ela é sutil, tá? Mas como ela já traz aqui uns brotos, eu entendo que quando eu penso em brotos, eu penso em resultados que nós já podemos ver, né, com os nossos olhos, tá? Os nossos olhos físicos, né? Resultados práticos. Mas são brotinhos, né? Você tem que cuidar desses brotinhos para ele continuar crescendo e se tornar uma planta forte, tá? Então, 9, o 10 ficou implícito aqui porque já tem o As e não vem um 10 aqui, mas vem o mundo, a última carta do tarô. Finalizar um ciclo, começar um novo, tá? Valete de copas na casa do autoconhecimento, da espiritualidade, ambos andam juntos, né? O caminho de evolução espiritual é necessariamente um caminho de autoconhecimento. O valete de copas é uma carta, os valetes, de uma forma geral, eles têm uma humildade no sentido de se abrir para novos aprendizados, né? Então você pode ser um rei, você pode ser uma imperatriz,
mas aqui vem essa humildade no sentido de se abrir para novos aprendizados. Desculpa. Especialmente no que toca ao tema emocional. Me deu uma coisa aqui na garganta, então chakra cardíaco não, laríngeo. Cardíaco e laríngeo, né? O coração e a fala aqui, a garganta, né? Inclusive os valetes são energias de comunicação. Então pode ter alguma coisa entalada na garganta, né? Interessante isso. Alguma coisa que precisa ser dita. Esse dizer pode ser, né, falar com outras pessoas, mas você pode falar com o universo, falar com Deus, né? Fazer Ho'oponopono, enfim, falar. Algo que liberte aqui emoções, tá? Algo que traga a energia da libertação emocional, da abertura do chakra cardíaco, da cura e do equilíbrio aqui do chakra laríngeo também. É um recomeço emocional, tá? Eu falei aqui de abertura para novos aprendizados. Aqui pode ser muito literal também, no sentido de fazer algum curso, algo assim, tá? Esse valete de copas, ele cruza com o 8 de copas e com o 6 de paus. Então essa empreitada emocional aqui, né, de seguir em frente, de deixar para trás mágoas do passado, sentimentos de culpa e tudo isso, vai trazer aqui uma libertação emocional. E uma renovação emocional, né? Junto com o 6 de paus, mostra que você vai ter vitória, conquista, superação dentro dessa empreitada emocional aqui de autoconhecimento e de cura, né? Carta da Lua na casa da realização. O que vai te trazer realização em 2023? A Lua, ela é uma carta que fala do nosso inconsciente, né? Então, ela sugere que você faça um mergulho profundo dentro de você mesmo, né? O eremita faz a mesma sugestão, tá? Como está numa casa de realização, eu entendo que pode até ser que você não sinta essa realização de imediato, né? Vou fazer um mergulho dentro de mim mesmo e no mesmo momento eu já vou sentir alegria, realização. Não é bem por aí, é um processo, né? Mas se isso vem numa casa de realização, em algum momento isso de fato vai te levar a uma realização, tá? Eu costumo associar muito a carta que vem na casa da realização com a carta que vem na casa das alegrias, dos prazeres. Então você tem aqui o arcano maior número 18 e aqui o arcano maior número 21. É aquele processo de finalização de um ciclo completo, né? Aqui vem muita energia ligada à água, muita energia ligada à energia feminina. Então pode haver aqui um processo de cura relacionada à energia feminina, relacionada à energia da mãe, relacionada à energia da avó, enfim, tá? Cura, até porque logo em seguida vem a temperança, e a temperança é uma energia de cura, né? Então temos aqui um processo de encerramento de um grande ciclo, envolve muito trabalho interior, muito mergulho, né? Profundo nas suas águas mais profundas, mais turvas, tá? Aquelas que você não compreende, os seus medos mais profundos, os seus traumas mais profundos. Cruza com o 6 de paus, que é uma carta de triunfo, e a própria carta do mundo é uma carta de
conclusão bem-sucedida, de triunfo também. Então, aquilo que eu já tinha dito, né, de você obter sucesso aqui nesse intento de jornada, de autoconhecimento, que mexe muito aqui com as suas emoções de uma forma muito profunda, isso vai te levar ao êxito da empreitada em si e possivelmente ao êxito em todas as áreas da sua vida, tá? Carta da temperança na casa dos projetos futuros. A temperança, dando sequência aqui às cartas que a gente estava falando, ela fala desse processo de cura, né? A temperança, ela é uma alquimista, então a gente está falando de transmutar. Transmutar pensamentos, transmutar sentimentos, transmutar energias, curar, trabalhar a questão do perdão. O perdão faz parte do processo de cura, né? A temperança, aqui para quem vai se mudar para o exterior ou para quem mora no exterior, né, tanto a temperança quanto o mundo são cartas favoráveis nesse sentido, tá? A temperança cruza com o excesso mental do Nove de Espadas, né? E o nome da carta da temperança já diz muito. Temperança, tranquilidade, serenidade, ponderação, equilíbrio, né? Temperança, plenitude aqui da carta do mundo, um processo de cura que passa por esse excesso mental para chegar no mundo, para chegar no final de um ciclo, finalizar aqui tudo aquilo que te tira da sua paz, vamos dizer assim. Os arcanos maiores são forças do universo te ajudando dentro desse processo de finalização, desse processo de cura, desse processo de mudanças interiores e, para alguns, mudanças exteriores também, né? Para quem trabalha com alguma coisa relacionada ao exterior ou para alguém, para as pessoas que trabalham pela internet, essas cartas favorecem, tá? Lembre-se de colocar planos em prática e lembre-se de que o que não dá para ser colocado em prática no momento, tá tudo ok. Tem um processo aqui de maturação, tá? 10 de espadas na casa do inconsciente, então ao nível profundo, né, inconsciente, você já tem um 10 de espadas, que é a carta que finaliza o 9 de espadas, o que é muito bom, né? O 10 de espadas traz em si um as de espadas, uma nova forma de pensar, um novo nível de consciência, finalização de preocupações, de ansiedades, né? O 10 de espadas cruza com o valete de espadas, é uma sequência natural de cartas, essa sequência sugere renovação mental e cruza com o rei de paus, que é uma carta de autoconfiança, tá? Confiar nas ideias, confiar na intuição, confiar, né? Porque o 9 de espadas em si não é uma carta que dá essa sensação de autoconfiança, né? Mas lembrando que as cartas que vêm representando você, majoritariamente sugerem confiança, vitória. A vitória pode ser inclusive sobre a própria mente, né? A vitória, a conquista, o reconhecimento, a autoconfiança. São cartas de energia de vibração elevada, né? A um nível muito profundo, então você já chegou no 10 de espadas, tá? Rei de paus cruza com a imperatriz e o 10 de espadas. Energeticamente falando, essas cartas representando você são muito positivas, porque tem muito a ver com a questão do amor próprio, da autoconfiança e a sua própria mudança mental, né? Esse rei de paus com a imperatriz pode sugerir um casal, seja hétero ou homo, não importa, tá? É uma energia masculina e uma energia feminina. E o 10 de espadas aqui mostra
algum tipo de mudança dentro desse tema das parcerias, né? Quando eu fui fazer a leitura da Imperatriz, ela cruzou com o Rei de Paus e com o Valete de Espadas, que dá sequência ao 10 de Espadas, né? Não é? No baralho a gente vai 2, 3, 4, 5, 10, e depois do 10 é Valete, Dama, Rei, né? Uma sequência natural aqui de finalização e começo de um novo ciclo, tá? 9 de Espadas cruza com o As de Paus e a Temperança, então a energia excessivamente mental dá lugar a uma energia mais equilibrada, né? Entre mente e fogo, mente e espírito, mente e intuição. A temperança, temperar, tá? Equilibrar as energias. A energia da cura aqui também, tá? 6 de Paus cruzando com Valete de Copas e a Lua, vitória, novos aprendizados, vitória e superação aqui de questões emocionais muito profundas, creio que esteja relacionado com aquela questão do perdão, tá? 8 de Copas cruzando com essas cartas, a mesma coisa, você deixa para trás questões emocionais que você vinha carregando e se abre para uma nova energia, mas passa muito por esse processo de autoconhecimento, tá? O mundo cruza com o As de Paus e a Temperança, final de um grande ciclo, começo de um novo, energia de cura, energia de fertilidade, de plenitude, de equilíbrio. Para alguns é uma vida nova em um outro país, né? Ou é uma vida nova no sentido de algum trabalho relacionado com a internet, enfim. Para alguns é uma gravidez, energias favoráveis aqui nesse sentido, tá? Valete de Espadas cruza com a Imperatriz e um 10 de Espadas, aquela sequência natural, né? Final de um ciclo, começo de um novo, mental, nova forma de pensar. E a Imperatriz sugerindo aqui amor próprio, fertilidade, tranquilidade, serenidade. Por que ela fala de tranquilidade e serenidade? Porque ela sugere uma gestação e a gestação ela leva um certo tempo, tá? Contrasta com a ansiedade e a pressa do 9 de Espadas, né? Então é uma nova forma de pensar, muito associada aqui com a autoconfiança, né? Tanto da Imperatriz quanto do Rei de Paus, tá? É isso, taurinos. Vamos lá, vamos ver qual a última mensagem para vocês. Eu vou tirar uma mandala e vou ler a mensagem que vem no livro junto, tá? Touro 2023. Mandala número 24. Vamos ler essa mensagem. Ó, e eu abri o livro na página certinha. 24º caminho. Este caminho significa continuidade. Ele representa a fluidez e a suavidade dos processos que não são interrompidos. O 24º caminho ativa a produção de imagens mentais com forma vibratória, que são como moldes energéticos daquilo que será em breve uma realidade material. Interessante, talvez por isso não tenham vindo cartas de ouros aqui nessa leitura, né? Se queremos harmonia e expressão no mundo físico, essas condições são preparadas neste caminho. É onde o buscador dá forma ao seu pensamento e ativa as energias necessárias para que ele se torne uma verdade real. A mandala do 24º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo sonhos inspiradores e imagens dos nossos anseios mais profundos. Essas formas oníricas poderão servir para estimular a sua futura concretização. A mandala 24 leva àquele estado de consciência que pede uma profunda ligação com os mistérios que envolvem a manipulação das energias sutis. Este é um aprendizado essencial para as etapas futuras do desenvolvimento espiritual. Neste ponto, o buscador sente o seu isolamento como algo essencial para suas criações mentais. Ele é a consciência imaginativa. Quando você tirar a mandala 24, este é o momento para abastecer o corpo de energias sutis.
A mente exercita a imaginação para fazer desses recursos uma forte conexão com Deus. Como oráculo, a Mandala 24 traz as seguintes informações. Não espere muitas alterações para já. No momento, deixe tudo continuar como está, deixe fluir. Dê atenção ao sistema imunológico. Se você gosta de magia, é hora de aprender e praticar rituais. Realize uma transmutação, temperança, nos sentimentos negativos que surgirem. Meditação para Mandala 24. Inteligência imaginativa, formadora da beleza e da vitória. Em ti, os resultados são experimentados e tudo flui para a nossa realização espiritual e material. Virtudes e principados, vossa ajuda eu invoco. É isso, taurinos, terminamos a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa leitura possa te servir ao longo do ano de 2023 como um guia, para você mudar o que precisa ser mudado, evitar o que pode ser evitado, manter o que é bom ser mantido, enfim, tá? Recomendo, como eu já disse lá no comecinho da leitura, recomendo fortemente que você volte a assistir essa leitura no meio do ano, no final do ano, tá? De 2023, ok? E, mais uma vez, quem quiser fazer leituras comigo, inclusive se quiser fazer uma leitura igual a essa, informações aqui abaixo na descrição do vídeo. Gente, um excelente 2023 para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. Namastê.